Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. O crime está tomando cidades inteiras no Brasil. Nesse caso, tem literalmente um vilarejo que se tornou fantasma no interior do Ceará por causa de conflito entre facções, cara. E tem vários outros casos bizarros, assim, do crime só... Fizemos um compiladinho aí de barbaridades do crime organizado no Nordeste. Exato. E não só no Nordeste, enfim. Então, de novo, aqui no Ceará, cozinheira assassinada por se recusar a envenenar policiais. Então, ela era cozinheira da polícia. Os caras falaram... Aí, devia ter um restaurantezinho, né? envenena onde a polícia... eles. Aí a mulher, pô, não. Pô, aí é loucura, né? Aí então, tia, você vai tomar tiro. Pois é. Tem esse aqui também. Esse é um pouquinho mais antigo. Comerciante é morto em Itapajé após o CV aumentar a cobrança da taxa mensal de 400 para R$1.000 para permitir que ele mantivesse o espetinho aberto. 2 dias após enviar apenas 400 sem reajuste, ele foi assassinado. Isso aí eu cheguei a comentar na época, eu acho. Sim. Tem um caso na Bahia também, da menina que perdeu a cabeça. E esse aqui, que é relacionado ao que a gente Tudo falou. no Nordeste, porra. Sim. Criminosos ligados ao CV estão expulsando moradores de um conjunto habitacional em Fortaleza, pichando portões com "sai fora, senão vai morrer". Cara, é bizarro, né? Caralho, doideira, hein? Meio assustador isso, cara. Assustador, cara. Tipo, a gente tá vivendo... Enfim, acho que o crime organizado, no geral, se consolidou, né? Nas metrópoles, nas grandes metrópoles. Tem uma facção paulista e uma facção carioca. Mais uma, né? Mas, enfim... Uma grande paulista, uma grande carioca, e agora os caras estão em processo de expansão, né? Estão montando filial, assim. E se as grandes metrópoles não têm os antídotos necessários para combater essa galera, porra, imagina o município aí de... Pois é, foi o conflito de facções criminosas, foi o distrito de Uiraponga e Morada Nova. Então, aqui... Deu uma checada onde fica... Deu uma checada, fica tipo no meio do nada do Ceará, basicamente, né? Fica mais ou menos entre Fortaleza e Mossoró, indo pelo sul, sabe? Tipo... Meio lugar nenhum, né? Meio lugar nenhum, exatamente. Entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. Sei lá, brother. Parece no meio do nada, vamos ser sinceros. Não era uma cidade grande, né? E, cara, é isso, né? Eu acho que... Enfim, vamos ler a matéria e depois a gente entra um pouco mais de comentário. O conflito entre facções criminosas transformou o distrito de Uiraponga e Morada Nova em um vilarejo deserto no Ceará. Há cerca de 2 meses, 300 famílias... ou aproximadamente 2.000 pessoas, tiveram que deixar suas casas, segundo elas, após ameaças de integrantes de grupos criminosos. Desde então, o posto de saúde teve suas atividades suspensas, alunos foram realocados para outras escolas e, embora a Polícia Civil do Ceará afirme que a situação está sob controle, as casas seguem vazias. Então, o pessoal está falando que parece que não é trivial você voltar, assim, uma vez que você é expulso, porque fica sempre aquela... A rixa, né? O Estado falou... O bandido falou, vai embora. O Estado falou, pode voltar. Será que se você voltar, o Estado que já não te protegeu, será que vai te proteger mesmo? Não, e essa matéria aí, cara, no final ela vai destacar também que tem uma interseção entre a cultura do tráfico e a cultura familiar, assim, de vingança familiar do Nordeste. Então, tem, sei lá, uma cidade com 2 famílias que são rivais, uma família fecha com o CV, a outra fecha com o TCP, e aí é isso, cara. Briga até a morte agora. Hasta la muerte, e aí não consegue desescalar a parada, né? Pois é. Enfim. Um ex-morador de 70 anos, que agora se instalou em uma comunidade chamada Castelo, próximo ao rio Banabuiú, contou à reportagem que sempre morou no lugar e mantinha a criação de gado de leite, com venda diária do produto. Cara, a profissão das mais nobres, né? Porra, daquelas que não tem folga nunca, né? Cara, no Natal, a vaca dá leite. No Ano Novo, a vaca dá leite. Pois é. Quando começaram as ameaças, porém, precisou vender o gado por um preço bem baixo e às pressas. Com medo, ele não tem mais intenção de voltar. 70 anos também, né? Ou seja, mano, o cara, puta, a vida inteira dele era criador né? de gado pra leite. Mano, os caras não só roubaram a casa dele, mas a rigor a casa dele pode voltar, tá ligado? Mas, porra, né? agora... A vaca não volta mais. Ele teve que vender a porra do gado dele, mano. Liquidou, né? A propriedade dele e agora fudeu, né, cara? Coitado. Mas, tipo assim, a vida... Aí, beleza, a vida do senhor de idade aí arruinada, né? E não tem nada que você possa fazer, né? Quem você processa? Como é que você restitui a esse cara aí a dignidade que ele tinha? Acabou, pois né? Segundo a Polícia Civil, o conflito começou quando José Vitor da Silva Nazário, conhecido como Playboy, rompeu com a facção Guardiões do Estado, originário de Ceará, e aliou-se ao TCP Cangaço, braço do TCP do Rio de Janeiro. Engraçado, né, cara? Se chamam TCP cangaço, porque o que eles estão fazendo é uma coisa meio de cangaço mesmo. Eu ia falar né? exatamente isso. Tipo, nessa pira de falar que a gente tá voltando pra República Velha, né?
Tá aí um problema da República Velha. Cangaço. Que só deixou de existir depois da transição pro governo Getúlio Vargas. Pois é. E aí os caras estão falando que foi isso que causou esse tipo de problema. Aí o cara foi preso em São Paulo, blá blá blá. Teve um ápice do confronto com o assassinato de um dos caras aqui também. Enfim. E aí, pra você ver, após a invasão da casa, o corpo da vítima foi arrastado e exibido na praça principal de Uiraponga. Então, uma coisa bem medieval mesmo, né? Você vê o lugar, um lugar super simples, super humilde, tipo uma igreja, sabe, com um terço pendurado. Igrejinha simples mesmo. Igrejinha bem simples, né? A gente tava até vendo um pouquinho do Google Street View, assim, é um lugar simples, bem suave, até tinha um cara que botou foto dentro da própria casa, no Google Street View, que é meio engraçado. Casa do cara limpa e tal, digna, não é nada demais, assim. Tava fazendo um ensopadão. Pois é. Tinha a foto do fogão do cara. E aí... Com comida. Pois é, enfim. Só pra continuar aqui. Cara, a real é que... Por exemplo, Mano, eu sinto que a maioria das pessoas sei lá, no Rio, em São Paulo, tá fora do controle o crime. No Rio tá fora pra caralho do controle. Sim. Mas as pessoas ficam meio nesse negócio, tipo, cara, quão pior pode ficar, sabe? As pessoas ficam, não, mas isso é o pior que vai ficar, a minha vida tá dando pra eu viver ela agora. Cara, sempre pode ficar muito pior, entendeu? Mano, eu sempre falo isso. As coisas não podem piorar. Isso não é um problema. Isso é um problema da sua imaginação, entendeu? Provavelmente Eles pode podem piorar, você só não consegue visualizar ainda. Sim. Mas a coisa pode piorar. E eu acho que é engraçado. É engraçado, trágico, na verdade, porque as pessoas zoam muito o Rio, né? Por causa da Rio e São Paulo, por causa da questão da criminalidade, da violência e tal. Só que, na verdade, as cidades têm a melhor condição de se defender disso. Tem mais recurso, tem mais homem, Sim. sabe? Tem mais, enfim, tradição, suporte do governo Exato, já federal. lida com esse problema há mais tempo, né? Então eles meio que já têm um conhecimento tácito de como você mantém esse tipo de coisa mais ou menos dentro do controle, né? Todo um savoir-faire de combater o crime organizado, que não é o suficiente, né? Dado que ele continua crescendo, mesmo nessas grandes cidades, mas que é muito maior do que uma cidade tipo Uiraponga, entendeu? Na cidade de Uiraponga só foi destruída. Teve uma crise de refugiados em Uiraponga por causa de questões do crime organizado. E a gente fala, né? Enfim, outra das grandes pautas desse canal é que se você não fizer alguma coisa no Rio, em São Paulo, é questão de tempo. Questão de tempo que a coisa se alate pro Brasil inteiro e aí as consequências fora dessas duas capitais vão ser muito piores do que nelas. Né? Inclusive o pessoal de Santa Catarina, Santa Catarina é o Rio de Janeiro que deu certo. Calma, né? Ainda não deu tempo de estragar. Ainda não deu tempo de dar errado, né? Porque o Acabou Janeiro de dava dar certo pra caralho, né? A parada de Santa Catarina não existiram até os anos 90, basicamente. Aí teve um boom, aí cresceu, aí agora tá vivendo o início do ápice. Calma, entendeu? Calma. Sim. O problema é muito grave, cara. Pois é, cara. E, por exemplo, eu acho que as pessoas muitas vezes ficam nesse negócio de é sob controle porque meio que não afeta elas. É só isso, né? Uhum. Porque, por exemplo, no Rio, você vê, eu já falei isso várias vezes, que tem cultura muito diferente do Rio de Janeiro e acaba que a maioria das pessoas na internet só tem contato com a cultura mais de quem é ferrado mesmo, cultura meio de favela e tal. Uhum. E aí, por isso que as pessoas relatam muito o problema do crime. Mas, cara, para as meio que elites econômicas e sociais do Rio de Janeiro, é aquele vídeo que o Gregório do Vivier tava falando, sabe? Que é tipo, graças a Deus eu não moro em São Paulo, porque São Paulo é horrível, blá 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 e tal. Porque, tipo... A gente fez esse vídeo? Fez, né? Fez. Inclusive ele performou bem. Boa. Mas essas pessoas não têm nem noção da parada. Então se você chegar pra um cara tipo Gregório do Vivier e falar, tipo, cara, mano, a gente tem que combater essa porra agora. Uhum. Porque já tá muito além do aceitável, sabe? Ele provavelmente ia ficar tipo... cara, que isso, cara? Você tá exagerando, cara. Não tem problema. Sabe? Não é tão ruim assim, mas, pô, pensa no combate. Quantas pessoas não vão morrer no combate, sei lá o quê. É tipo, não, cara. Não, é só uma questão de tempo até esse tipo de coisa aqui começar a acontecer. As pessoas estão morrendo agora, né? Exato. Nesse exato momento. No próprio Rio de Janeiro, e, tipo, o motivo que eu tô falando do Rio não só é a nossa cidade, então a gente conhece mais, mas é pra você em casa... Enfim, é foda, né? A gente tá meio que fear-mongering, né? É tipo, você em casa tem que ficar preocupado. Episódio estilo da Atena nessa porra. Exato. Entendeu? Porque ensopado de sangue. Talvez você fique tipo, não, pô, mas eu não moro em Uiraponga, né? Sabe, eu não moro no meio do nada no Ceará. Mora onde? Aí eu moro aqui em, sei lá, moro no Jardim Europa, em São Paulo. Porra. Então aí realmente, nada vai acontecer com você, provavelmente. Mesmo. Mas, sei lá. Moro no interior do Paraná. Eu moro no interior do Paraná, nada vai acontecer aqui. Cara, o cara... Será que nada mesmo? O cara mais espantalhado do canal, da história, assim, o tipo mais espantalhado é o cara do interior do Paraná. Sim. Mas a parada é, tipo, se isso acontecer, quem vai te proteger, cara? Ninguém. Não, ninguém. Tu mora num município pequeno, cara.
Se chegar aí agora uma turba violenta de traficantes e quiser escravizar todo mundo, Pois é, mano. tem nada que você possa fazer. Ah, mas o governo do estado, cara... Você vai acontecer com você mesmo que aconteceu com os caras de Uiraponga aqui. Você vai ser expulso da sua casa, você vai ter que ir pra casa de um familiar ou de um amigo, sei lá, que mora em outra cidade. Aí na hora de voltar você vai ficar com medo pra caralho, né? Porque, por exemplo, o tipo de coisa que os traficantes eles escrevem, né? Aí os caras vão te matar, né? Exato. Sai fora, se não vai morrer. E aí tinha umas outras coisas também que eles davam meio que um prazo muito específico, assim. É tipo, cara, até meio-dia de amanhã você tem que ir embora. Se não... E passa e avisa que você foi embora, tá ligado? Porra, mano. E a parte mais triste é que, cara, quanto mais pobre, mais vulnerável, né? E aí a gente vê, enfim, então a parte boa da população do Rio é vitimada justamente por isso. E, cara, o potencial de crescimento dessas organizações criminosas é gigantesco no Brasil. Inclusive, esse é o motivo pro PCC ter sido catalogado como organização terrorista. É porque os Estados Unidos têm acho que eu já falei isso também. Mas os Estados Unidos têm um trabalho muito grande de inteligência de organizações criminosas no mundo. Aí eles identificam lá máfia russa, máfia albanesa, máfia yakuza, máfia chinesa. E aí eles falam, pô, essas organizações terroristas, essas organizações criminosas, elas meio que estão só disputando os mesmos pontos, né? Só tem pouquíssimas no mundo que tem potencial para crescer. E o PCC é a maior delas. Então, cara, a questão do crime no Brasil ainda tem muito, muito, muito lugar para onde crescer. E tem como piorar muito, muito, muito. E a verdade é que talvez isso seja até uma tragédia que não vai ser denunciada pelos números, porque a forma como as pessoas se acostumaram a tratar a violência, também já falamos sobre isso, é que número de mortos, homicídios por ano. Ah, os homicídios estão caindo. Mas, cara, isso é tudo inédito, entendeu? Tem realmente um novo cangaço. E aí eu sei que tem um cangaço realmente... Existe o termo novo cangaço. Os caras são assaltantes nômades lá no interior do Nordeste, no sertão. E aí o BEP fica caçando esses caras pelo grande BEP, né, pessoal? Você acha que o BOP é brabo? Puta que pariu, meu irmão. Você não conhece o BEP. Quem é das antigas do canal lembra dessa. Mas aí o BEP realmente fica caçando esses caras pela caatinga. Mas agora é uma coisa maior. Os caras se auto-intitulam cangaceiro mesmo. E estão meio conquistando cidades, assim, né? E eu penso, cara, porque nem... Eu fico tentando entender os incentivos do crime organizado pra isso. É tipo, beleza, conquistamos o Uiraponga. 2.000 habitantes. Não, expulsou todo mundo também, né? Sabe? Exato. Que aparece, tipo, agora a gente conquistou a cidade, agora todos eles vão comprar cocaína e nós ficaremos ricos. 2.000 caras? Do interiorzão, né? Nem vai, isso não vai viciar a cidade inteira, entendeu? Eu acho que é pra ficar extorquindo mesmo, é uma coisa mais grave, é uma coisa de ocupação territorial, cara. Sim. Cara, se a ideia é chegar a extorquir e ficar cobrando taxa do churrasquinho, taxa do não sei o que e vender água, porra. Sim, mano. Pra mim... Cara, eu tava até pensando nisso, sabe? No final de semana eu tava lendo livros sobre atuação política, né? Uhum. E aí, cara, eu tava refletindo sobre... Isso é completamente insano, assim. Isso é bizarro, completamente absurdo. Tipo, o Estado, ele teria legitimidade pra decretar o estado de emergência do mais radical possível com base nisso, na minha opinião. Sabe? É incontestável a parada. E aí, cara... O fato que ele não fez isso só demonstra uma falta de seriedade tão gigantesca, sabe, cara? Tipo, por exemplo, quem efetivamente manda no Estado hoje em dia é majoritariamente facções progressistas, né? E as facções progressistas, elas pensam em termos de direitos, né? A fulaninha tem direito disso, fulaninha tem direito daquilo. Cara, essas 300 famílias, né? 2.000 pessoas não tiveram o direito delas violados de uma forma bizarra, entendeu? As garantias mais fundamentais, né? Exato. Porra. E aí depois, posto de saúde teve atividade suspensa, alunos foram realocados para outras escolas, entendeu? Então, caraca, e aí as pessoas só estão cagando solenemente. Não, abandonou a cidade, né, cara? E a coisa exatamente que... Mais ainda, né? Se você pensar até na intenção dos caras de chegar na cidade dessa. Não é abrir uma boca de fumo. É ocupar mesmo. Eu vou ocupar e vou extorquir aqui essa população. Exato. Isso, cara, está posto em termos de invasão mesmo. É uma guerra de conquista, né? Sim. Basicamente. E as facções ficam disputando exatamente a possibilidade de extorquir cidades no interior do Nordeste. Que... Sim. Surreal. E, cara, o que eu tava pensando é o seguinte. Recentemente nos Estados Unidos, a gente até fez um episódio sobre isso, né? Teve aquele caso daquela Irina Zarutska, que foi aquela mulher ucraniana que foi, tipo, esfaqueada de forma brutal num VLTzinho lá em Charlotte, sei lá, na Carolina do Norte. Charlottesville. E aí,
todo mundo que viu aquele vídeo ficou horrorizado, sabe? Gerou meio que uma comoção muito grande. Só que pela natureza da mídia americana, demorou, sei lá, uns 5 dias até os jornais mais mainstream veicularem a parada, sabe? E quando eles veicularam, eles nem veicularam com tipo, caraca, um crime brutal aconteceu. Eles veicularam tipo, cara, os conservadores estão usando uma narrativa do crime pra avançar seus objetivos políticos, sabe? E aí o que acontece a maioria da população que não fica acompanhando notícia igual um retardado no Twitter, meio que nem ficou sabendo. E o que eu tava pensando é, cara, se por exemplo, imagina, você é o presidente da república e a sua missão é eu preciso destruir o crime, sabe? Como você faz pra conseguir legitimidade? Cara, tem tanto vídeo, mas tanto vídeo de traficante cometendo brutalidades, tipo, atrozes, assim, coisas indescritíveis, sabe? Só pra falar um que eu via, sei lá, eu me lembro que há muito tempo atrás tinha um circulando que era do Rio de Janeiro, que era algum cara, eu não sei o que ele tinha feito, né? Que ele tava completamente nu, com, tipo, 4 homens em cima dele, sabe? Cada um em cima de um... Tipo, um em cima de um braço, um em cima do outro, outro em cima dos outros braços. E tinha, tipo, um pitbull meio que ia se alimentando das partes íntimas do cara. Sim. Mano... Tem bastante tempo. É porque quando eu vi essa porra, eu fiquei uns 15 minutos chocado, assim, sabe? E é tipo... Cara, eu acho que um cara tipo Gregório do Vivier não deve saber que isso acontece, entendeu? Esse tipo de coisa não deve chegar até ele, sabe? E eu sinto que... Sabe, se eu fosse o presidente, eu só... iria esperar acontecer uma coisa bizarra como essa aqui que aconteceu, que é um vilarejo... Beleza, pode ter sido um vilarejo pequeno no Ceará, só que, cara, isso é inaceitável, assim, sabe? É uma cidade brasileira sendo efetivamente conquistada por um grupo paramilitar, sabe? Fora da lei. E aí você espera uma coisa dessa acontecer, aí você, cara, vai em, tipo, rede nacional, divulga os vídeos, literalmente mostra os vídeos, pra ninguém conseguir meio que tapar os olhos, sabe? Porque esse é um dos grandes problemas, é tipo, a Globo não fala sobre isso, a Folha não fala sobre isso, ninguém fala sobre isso, aí o brasileiro médio, totalmente meio anestesiado pelo retardo que é a mídia brasileira atual, fica tipo, aí quem matou o Det Reutemann, bababá, e aí, sabe, se você chegar pra ele e falar, tipo, mano, cara, você não tá entendendo, a gente vai decretar, tipo, uma guerra... Mano, vai ser a maior guerra desde a Guerra do Paraguai nessa porra. Tipo, você não tá entendendo o nível da parada que vai ter que ser. Ele ia ficar tipo... Mas que isso? Que isso? Deixa eu jogar meu futevôlei, sei lá o quê, sabe? Ia ser tipo um cara tipo um Pedro Certezas da vida. E ia ficar tipo... Pô, cara, o Botafogo joga amanhã, cara. Sabe? É tipo, não, mano, não. Você tem que... Isso aí é loucura, tá? Declarar essa guerra aí é loucura, tá? Sabe? É tipo, não, mano. Fogão vai jogar amanhã com Juventude. Sabe? Eu sinto que... Cara, isso é uma das paradas que me incomodava, cara, quando, sei lá, eu discutia com o nego Bolsonaro, falando, tipo, cara, o Bolsonaro não fez... Eu falava, cara, o Bolsonaro... Fez o que tinha que fazer. Não fez o que tinha que ser feito, sabe? E aí, o que os meus interlocutores falavam pra mim é tipo, pô, cara, mas tava muito difícil pra ele e tal. Eu fico tipo, será que tava mesmo? Porque, de fato, tava difícil. Não tô falando que tava fácil, né? É difícil, obviamente. Ser presidente do Brasil é difícil. Bem difícil. Mas, cara, você tem meio que Você tem o púlpito, cara. Você, tipo, enquanto você é presidente, você é meio que o centro das atenções nacionais. Tem os olhos da nação. Né? Você tem os olhos da nação, você consegue chamar a atenção para aquilo que você quiser, sabe? Basta você ter, tipo, algum nível de disciplina de mensagem. Então, ao invés de você, toda quinta-feira, fazer uma live comendo pão francês com leite condensado falando sobre coisas aleatórias, se você, tipo, focar numa mensagem e tal, mano, nego vai te ouvir. E se for uma coisa absurda, as pessoas vão, tipo... vão aceitar o que você tá falando, sabe? Pensa nos... Por exemplo, o caso da adultização do Felca. Isso foi um caso que meio que foi o foco da discussão meio que política nacional por, sei lá, alguns dias aí. Bota aí, uma semana, talvez. Por causa do Felca, brother. O Felca fez um vídeo no YouTube... Felca é o quê? Um cara? O Felca é um humano, cara. Um cara. A guy. Ele fez um vídeo no YouTube, provavelmente ele tava fechado com a Folha, a Globo, whatever, sabe? Através da agência de, tipo, publicidade dele, enfim, sem dúvida, provavelmente tava, né? Mas, sabe, foi meio que um esforço coordenado, aí conseguiu meio que chamar a atenção da nação por uma semana. Cara, se você é presidente da república, você consegue chamar a atenção desse tipo de coisa, assim, por uma semana ou mais, entendeu? Basta você querer. E aí você trata isso como que é uma emergência, sabe? Sabe o negócio de estado de defesa, estado de sítio?
essa cidade não tá sitiada, entendeu? Não merita um estado de sítio. Eu não tô falando que merita um estado de sítio nacional, mas alguma coisa intermediária entre o full estado de sítio nacional e alguma coisa regional ali precisa acontecer, entendeu? Cara, o que mais me assusta é como alguns estados conseguem lidar tão mal com essas questões. Porque claramente você passou por um processo de avanço grande no Nordeste e nenhum governador conseguiu, eu não sei, não vou generalizar, mas ao que parece, a maior Bahia me disseram que tá impossível. Bahia tem o caso dessa menina aqui, né? Que eu nem li, por exemplo. Então, aqui é o que os próprios traficantes escreveram, né? Falou como se fosse a menina escrevendo uma nota. Ela foi para uma laranjada de abraçar a ideia dos alemão. Por isso, eu digo a todos para não fazer o que eu fiz, pois o destino é cruel, sabe? É isso, ela abraçar a ideia dos alemãos são os inimigos, né? Pra você ver como o alemão é o outro, na terminologia sartriana, né? Seria. Sim. Ele é tipo bárbaro, né? Da forma Exato. como os gregos se refeririam. É o inimigo, né? E aí, se ela abraçou a ideia dos alemão, quer dizer que ela provavelmente foi em alguma festa. Ou conversou, né? Ou teve qualquer tipo de interação. Talvez nem tenha tido, né? Talvez ela seja inocente. Pois é. E aí ela foi, cara, sequestrada, morta e teve a cabeça arrancada, mano. Sabe? Não, Bahia me disseram que tá impossível. E Ceará me disseram que tá impossível também. Eu não vou nem descrever o que é essa foto aqui, né? Sabe? Tipo, olha o destino que aconteceu com essa menina, sabe? E é esse tipo de foto, cara. Sabe? Mano, esse tipo de foto circula no WhatsApp, entendeu? Se você é o presidente do Brasil ou o governador do estado, qualquer porra, basta você, tipo... O presidente do Brasil não consegue meio que fazer pronunciamentos oficiais que ele obriga a mídia a cobrir a parada? Você pode comprar também, mas... Caralho! Mano, tem olha o do vídeo, Brasil. Olha essa foto, sabe? Ela tá borrada, se ela não tivesse esse vídeo sem dúvida cairia, mas... Porra, cara, sabe? Se eu fosse presidente do Brasil, talvez você esteja na hora de você fazer meio que... Faz uma coletânea aí, junta os 30 vídeos mais bizarros que você conseguir. Compiladão, super compiladão. Faz... Violência urbana. Exato, marca, ó. Hoje é dia, sei lá, segunda-feira, 20 de outubro. Marca aí, ó. Pessoal, dia 1º de novembro, 7 horas. Tem um pronunciamento de 1 hora na televisão. Aí você fica a primeira meia hora só mostrando esses vídeos e a segunda meia hora... Só narrando, assim, tipo Animal Planet. Né? Exato. E a segunda meia hora você começa a ler um decreto seu pra decretar estado de sítio, tá ligado? Porra! Também acho que é o momento, pessoal. Entendeu? Acho que é o momento. Ninguém tem coragem, assim, pouca gente tem coragem de falar, mas a situação, cara, tá fugindo do controle completamente. E a gente cobre também, né, um pouco da política latino-americana no geral, né? Então tem os países ali no cinturão da Coca, pelos Andes, que, cara, tem políticas ainda mais impactadas pelo narcotráfico e, cara, o negócio fica muito brutal. Vocês não têm noção, assim. É abrir fogo contra a multidão, é extorsão, assassinato. Desses caras também tem uma cultura mais violenta, assim, né? Eu sinto que tem alguma coisa no povos indígenas Também que acho fazem que que tornam eles são mais violentos no geral, assim. É uma coisa de cultura de honra, sei lá, entendeu? Mas isso aparece um pouco no Nordeste. Os vários índios da América do Sul eram diferentes entre si, né? Também. Você pode imaginar que talvez um tivesse a cultura mais violenta do que o outro, sabe? Mas sei lá, os que sobreviveram, cara. Os caras que passaram os genes adiante só eram muito violentos, assim. Então, cara, a questão do tráfico no Peru, Equador, Colômbia, só é muito brutal. E dá pra piorar muito o Brasil. E um Brasil no contexto peruano, colombiano, sei lá, Colômbia nos anos 80, cara, seria uma tragédia humanitária, cara. Porque o Brasil só é muito maior. E, posso ser honesto também, mais vulnerável, tá? Mais disperso, maior. As pessoas poderiam fazer atos de barbaridade, assim, indescritíveis. E a gente tá avisando antes que a coisa piore, sabe? Mas claramente está piorando por causa de uma inabilidade do nosso contexto, da lei, das forças políticas de lidar com isso. Então, notoriamente, o Nordeste está piorando muito rápido em relação a isso, porque tá tendo uma colonização mesmo desses blocos sudestinos. E a questão de tempo que chega em outros lugares também, entendeu? Eu tenho curiosidade de entender por que é tão ruim a resposta no Nordeste. Honestamente. Porque sabe o que eu acho que é? Eu acho que lá o Estado Central, ele tem muita pouca state capacity, sabe? Que é aquele termo que, sei lá, alguns economistas usam e tal, pra descrever literalmente quão poderoso um Estado é pra atuar. Consegue agir, né? Agir, né? Então, capacidade de ação. Exato, de todas as formas possíveis, desde construir infraestrutura, até, sei lá, dar serviços básicos como saúde, educação, até propriamente manter a lei no território dele. Então, um país cuja capacidade estatal é notoriamente baixa, tipo a Somália, que não tem nenhuma, basicamente. Ou então, imagina um país que só controla a capital, mas o interior é totalmente controlado. Tipo Congo, por exemplo, que agora tá em guerra. Dizem que você sai de Kinshasa, que é a capital,
Cara, você vai, tipo, 50 km a oeste de Kinshasa, Morreu não tem já. porra nenhuma, tá ligado? Angola é assim também, cara. Oi? Angola é assim também. Angola e tal. Saiu do centro empresarial de Pois é. Luanda, você vai ser sequestrado. E a impressão que a minha hipótese é, o Nordeste, o state capacity do Estado formal, ele é muito baixo por motivos históricos, das oligarquias locais, etc. Então, tipo, no passado, quem manteria a segurança em Uiraponga seria os senhores de terra da região, que eles iam meio que ter a parada feudal mesmo. Eles iam ter os capangas deles, né? Eles chamam de jagunço e tal. E eles iam manter a ordem mínima ali. Claro que nessa estrutura ele era o detentor da ordem, então ele era meio que a figura central, né? Então, ele que propriamente ditava a lei. Eu imagino que nas últimas décadas esse tipo de coisa tenha diminuído. E aí meio que você perdeu o poder do coronel de manter a ordem propriamente no local. Porém, o Estado formal, que no caso do Ceará fica em Fortaleza, e talvez ele tenha alguma... ele ainda atue melhor nas cidades um pouquinho maiores. Cara, chega em Uiraponga, cara. É. Só não, tipo... Não tem o que você fazer, entendeu? Eu penso também, cara, que, enfim, todo o interior brasileiro tá passando por um esvaziamento dos jovens, né? Principalmente Sim. os homens. Então, talvez as cidades tenham se tornado mais vulneráveis mesmo. Talvez os coronéis consigam ter jagunços mais. Que não seja atrativo o suficiente. Então, Não, talvez a parada seja tipo, cara, você vai ser jagunço do coronel ou você vai ser jagunço de uma facção, vê, né? entendeu? E aí tu vai ter participação. Eu não sei, cara, mas eu acho engraçado porque num contexto parecido, né, 100 anos atrás, 100 anos atrás, chocava, né? Essas notícias de cangaço, elas chegavam no Rio de Janeiro igual uma bomba, cara. Mas, caralho, bando do Lampião cortou a cabeça de um cara. Aí nego desmaiando, lendo. Lia a manchete do jornal, caía pra trás, É passava aquilo, né? mal. Chocava alguns, mas não é como se o Lampião não fosse um grande herói Pra outros, pra né? progressistas, né? Hoje, né? Mas já era. Na eu época, imagino né? que já devia ser na época. É porque naquela época tinha muito menos progressista, entendeu? É. Porque a ideia é que o Lampião ele meio que tá roubando dos ricos pra dar pros pobres. Tá, ele tava roubando de qualquer um, né? Tava roubando de quem Ele era era- vulnerável. Ele não tava só roubando também, né? Tava Tava matando, e violentando, enfim. violentando. E ele era só mais um dos bandos, né? Dos bandos de cangaceiros que tinham por todo o Nordeste. E, de novo, é dessa coisa dos problemas cíclicos, né? Do Brasil. Que se você não tiver vontade, eles voltam. Eles só voltam e eles se estabelecem porque eles são naturais de alguma forma. Sim. E aí, de novo, a gente tá vendo a parada voltando, só que dessa vez eu não vejo o elemento de choque, cara. Como é que o Sei cangaço lá. foi resolvido? Porra, Exército Brasileiro, Getúlio Vargas, quem matar o Lampião é ídolo, ganha dinheiro. Pois Aí é. mataram ele. Foi o Getúlio, sabe? Sim, como eu falo, tem a pressão, cara. O tempo tá meio que pedindo alguma coisa parecida de novo, assim. Pois Isso é. que é um pouco da parada, por mais uma via aí provado tecnotendentismo. Sim, cara, mas... Enfim, esse vídeo é só um vídeo pra... É um griftzinho. Cara, né? sei lá, mano. Um bagulho que me deixa meio triste é... Cara, eu fico puto, cara. Como que essas pessoas, tipo... O Gregório vivia da vida... Cara, não tem um senso de... Espantalho máximo. Exato, espantalho mais. Pior que eu... Tá ligado? Eu gosto Ele do é Gregório muito Vivier, ele mano. é- Eu acho ele engraçado, genuinamente, sabe? Sim. Mas essas pessoas tipo ele só não tem nenhum senso meio que de pátria, sabe? De tipo, cara, você tem um país, sabe? Tem uma nação, bem ou mal, você como elite desse país, você deveria ser o páter da parada, e você tem que cuidar das pessoas mais vulneráveis, entendeu? Tipo, não tem essa noção de, sabe, de paternalismo, assim, das elites brasileiras com a população mais pobre. A única, na medida que as classes meio que dominantes do Brasil, elas enxergam alguma utilidade nas pessoas mais pobres, é como, tipo, um curral de voto, cara. É só isso, tá ligado? Você dá comida suficiente pro cara pra ele não morrer, ou então você dá comida suficiente pra ele continuar votando em você. E aí, fora isso, mano, você tá cagando solenemente pra ele, sabe? A educação dele vai ser uma merda, ele vai poder ser expulso da casa dele por um bando de traficante, você não tá nem aí, sabe? Tipo, o filho dele vai acabar entrando pro tráfico, você tá cagando solenemente. Em outros aspectos, tipo, a saúde física dessa pessoa vai ser horrível, assim. Cara, mas é triste porque eu acho que esses problemas acometem até o Gregório do Vivier. Né? Acho que ele foi assaltado aí recentemente ali em Laranjeiras. Mas ele não consegue manifestar a revolta dele, cara, porque meio que o paradigma, a visão dele de Brasil, ela é regida pelos terrores que antecederam ele. Então ele tem mais medo do Estado do que do crime. E a gente que é nascido, enfim, em 99, a gente tem mais medo do crime, cara. Sim. Tem mais medo do crime. Não que a ditadura militar não tenha sido horrível e tal, a tragédia lá com das certeza pessoas foram foi. perseguidas. Mas eu fui assaltado já também, entendeu? Sim. E a parada é tipo, cara, não é como se as únicas duas alternativas fossem ou você tem a ditadura militar, ou você tem,
facções criminosas controlando tudo, sabe? Sim, tem um sim. negócio, obviamente, intermediário entre essas duas coisas que deveria ser implementado. Exato, eu não tô fazendo apologia à ditadura militar, eu só tô dizendo que esse cara repete os padrões, ele manifesta os anseios de uma geração que nem é dele, entendeu? Em 88 isso não era um problema no Brasil, né? Sim. Em 88, I Believe nem tinha nem o CV e nem o PCC, eu acho. Sim. Tinha semente. Não, acho que 88, tinha como semente Tinha do CV, eu semente, né? Sabe? Então meio que a parada mal existia. Então Sim. você não tinha nem como temer. Hoje em dia é um problema 1000 vezes maior, 10 mil vezes maior. Sim. E aí a gente precisa atualizar isso, entendeu? Cara, e é um negócio geracional, sabe? Porque eu falo com as pessoas mais velhas da minha família, que, sei lá, trabalhavam no centro na década de 70 e 80. Falam que, sei lá, na Carioca, assim, que é o pedaço bem central, assim, do centro, do Rio. Centro do centro. É o centro do centro. Você via, tipo, os caras bacanas ali que trabalhavam, sei lá, advogado bacana e tal, andando com Rolex, cordãozão de ouro, as mulheres usavam um brinco de ouro e tal. Coisa que hoje é inimaginável, cara. Você teria que ser retardado pra andar com, tipo, colares de ouro e o caralho no centro do Rio de Janeiro, mano. Porque você só seria roubado, tipo... Tem que se garantir muito. Exato. E é isso, é tipo, na medida que o Gregório do Vivier... E, de novo, sem nenhuma pinima pessoal com ele, sabe? Eu sempre achei ele engraçado. Mas a parada é, na medida que ele e as pessoas como ele vivem presos a essa ideário, assim, sabe? As histórias contadas pela geração que sofreu na ditadura militar, eles ficam presos aos problemas da década de 70 e não reconhecem os problemas que não existiam na década de 70, sabe? E a mesma coisa, é isso, tipo... porra, o Chico Buarque não fala sobre crime. Cara, óbvio que o Chico Buarque não fala sobre crime, mano. Quando o Chico Buarque era jovem, assim, não tinha esse problema. É óbvio que ele não ia falar sobre isso, entendeu? E eu acho engraçado, né, cara, que meio que são... Tipo, nem é culpa dele, é meio que culpa nossa de não atualizar a parada. Mas meio que são os dois terrores possíveis da política, né? O terror da tirania e o terror da anarquia. E a geração, claramente a geração que moldou esse imaginário de 88 é moldada pelo horror à tirania. Exato. E a gente tem muito... Não que não seja horrível a tirania, de novo. Todas já sabem possível. Quem seria o deus grego da anarquia, assim? Deus grego da anarquia? É. Acho que não tem, né? Sendo uma característica negativa aí, sei lá. Se bem que os deuses manifestam dimensões negativas também, né? É porque eu tava pensando numa mitologia que fosse mais alcançável pra galera. Porque, tipo, se fosse pra usar mitologia babilônica, seria tipo... Cara, você tem Marduk e Tiamat, tá ligado? Que um é, tipo... Um é o deus propriamente masculino da ordem, o caralho. É tipo Zeus, essencialmente, né? Não é muito diferente. E o Tiamat é tipo o caos primordial, tá ligado? Serpente do caos e tal. É isso. O Gregório do Vivier tem mais medo de Zeus, tá ligado? Só que a gente tem mais medo do caos, mano. Só que o Gregório do Vivier tem mais medo de Zeus porque ele vive numa realidade que não existe mais. O Antigo Testamento, então. Você tem o Leviatã, que é o horror da anarquia. É o demônio que manifesta a natureza irredenta, né? Que violenta o homem. E você tem o Behemoth, que são os horrores da organização. Isso replica também... Em mitos do século XIX, tem o Nosferatu e tem o Frankenstein também. Um da frente, outro... Um olhando para frente e outro olhando para trás. Tem um NC Plus sobre isso, se você tiver interesse. Enfim, a gente tem medo do Leviatã, entendeu? A gente tá esperando o Leviatã. E os caras de 88, eles têm medo do Behemoth. Porque, o Estado muito intricado, o desenvolvimento da cultura humana oprime a gente e tal. A gente tem medo da ausência total da parada, né? Exato. E é isso, a gente não tá argumentando a favor do Behemoth. A gente não tá argumentando a favor do Behemoth, tá ligado? A gente tá falando, tipo, cara, tem um meio... Vamos tentar chegar no meio termo, sabe? Exato, a gente vai acabar compensando mais pra um lado, porque é a coisa que molda. E eu acho até que, inclusive, tem uma bipartição, assim, né? Porque... Cara, quanto mais tempo você espera, pior é a compensação, tá, né? crescendo, hein? Dá pra ver que tá crescendo. Essa notícia é nova. Acho que não tem coisa parecida. Quer dizer, tem, né? 100 anos atrás. Mas, enfim... E aí a ideia é justamente... Eu fico pensando assim, porque também meio que a cultura, ela abriu, né? Você não tem mais um monolito cultural. Aí, esses dias, cara, tava rodando um vídeo de uma mulher na favela perguntando para as crianças sobre se elas conheciam a Xuxa. Você viu isso? Eu retuitei. Eu tuitei isso. Talvez eu tenha visto no seu perfil. Segue lá, Pessoa99, o perfil do Pessoa. E aí tava, você sabe que é a Xuxa? E a criança, não. Mas aí quem é seu cantor favorito? Oruan. Unânime. Isso é meio aterrorizante também, entendeu? Exato. E aí eu falava pra criança, mas tu gosta de algum outro artista? Aí o moleque, Pose. Meu Deus do céu. Tá ligado? É cultura infantil, né, cara? Então, isso é assustador, né? Porque esse moleque tem 9 anos agora
Eu não tô nem dizendo, vai entrar na vida do crime. Não, mas... Talvez não. Não, então provavelmente, cara, estatisticamente, provavelmente não. Mas a parada é os valores que esse moleque cultivou desde cedo, o que ele normalizou, o que ele acha surreal, o que ele acha absurdo. Cara, a situação muito, 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 muito delicada no Brasil hoje em dia. A gente não tem noção da pirra porque a gente tá Lula, Bolsonaro. O Neymar, vai ou não vai? Vinícius Júnior, tá com a Virgínia. E a Odete Roitman. Não morreu. Vou estragar o final da novela pra todo mundo. Ela tava viva. Esse tempo todo. Fiquei sabendo aí. Pois é, mano, mas enquanto você tá preocupado aí com... Ai, a Fernanda Torres vai ganhar o Oscar ou não vai, vai vencer. Enquanto isso, mano, o Iraponga tá sendo dominado pelo tráfico, mano. Tem 2 mil refugiados de Uiraponga aí, cara, desperto pelo Ceará. Precisando morar na casa, de favor na casa da família, entendeu? Sim. E, cara, tem o velho problema, né? Que é aquilo, a República de Weimar na Alemanha, ela era uma coisa meio anárquica, problemática. E aí você tinha muita gente falando, tipo, cara, conserta, sabe? Exato. Conserta. Tá anarco demais, vamos resolver essa porra. E aí não consertaram. Aí e a merda facção que deu. de retardado. Aí surgiu a facção mais bizarra possível, que era nazismo, literalmente, sabe? Então, tipo... Cara, só coisas ruins, né? Podem vir disso. Vamos dar um jeito, galera. Gregório do Vivier, por favor. Please. Exato. Please, mano. Please, bro. Faz uma sketch sobre violência urbana, mano, por favor. Exato. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso Classe Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Esse vídeo provavelmente vai sair a tempo de você ir no encontro de membros em São Paulo, dia 25? Sábado. Esse sábado. Esse sábado. Sábado agora. Então, Vai agora sábado. Entra no site, se registra lá, manda um e-mail que a gente adiciona no grupo do Zipzop. E é isso, assina também. A gente faz lives na Kik, meio-dia, segunda a sexta-feira. E nos siga no Twitter, meu @pessoa A99. Meu @novosclasses. Eu roubei o @do pessoa. Muito obrigado. Valeu.